boa tarde. À quinta-feira destacamos a vida consagrada e sublinhamos neste ano a ela dedicado o exemplo concreto de vida daqueles que abraçaram este percurso vocacional. O padre Adérito Barbosa é missionário deoniano, está hoje entre nós e vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Patriarca de Lisboa conta com os consagrados no caminho sinodal que vive na Diocese. O Dia do Consagrado foi assinalado com uma Eucaristia na sede de Lisboa, presidida por Dom Manuel Clemente. Um momento celebrativo em que participaram muitos membros de institutos e congregações religiosas que sublinharam a importância desta semana dedicada ao consagrado. I think it is a nice opportunity to renew our consecration. Our world needs the witness, so the consecrated life is most important. Esta é uma situação concreta que tu encarnas em ti. É uma riqueza e uma responsabilidade. E ao mesmo tempo é pobreza, porque tu entras nessa pobreza e ao mesmo tempo tu também perdes algo da tua riqueza, da tua nação. São duas coisas que nos trazem sempre ali, riqueza e pobreza. Eu penso que é muito importante ter esta noção de dizer: eu estou aqui para ti, embora tu tens esta necessidade e eu, a este momento, eu também tenho essa necessidade como tu. Porque se eles não têm luz, eu também não tenho. Para muitos, esta semana é uma ocasião de testemunho e para revelar ao mundo que há quem entrega a vida em função do próximo. Uma semana como esta é uma ocasião também para comunicar o específico da vida consagrada. O Papa, na sua mensagem para este ano da vida consagrada, salienta os temas, penso, fundamentais. Ser profetas, a alegria, ser pessoas alegres e depois sair um pouco dos nossos ambientes, dos nossos conventos, para chegar àqueles que ele chama justamente as periferias geográficas e existenciais. E também o testemunho da comunhão numa sociedade tão fragmentada. É muito importante esta semana, cujo encerramento viemos agora aqui celebrar, mas que se prolonga por todo o ano, dedicada à vida consagrada. Oxalá que haja na humanidade cada vez mais gente, em todas as religiões e até em gente que não tem religião nenhuma, a consciência de que ninguém é uma ilha, ninguém é feito para si mesmo. Nós, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, é dos outros e é para os outros. Daí a importância de que se saliente este aspecto. Consagração, uns com os outros, dedicamos-nos, sagramos-nos, digamos assim, a este belo serviço, a esta defesa de ideais tão nobres. Na Eucaristia, o Patriarca de Lisboa destacou a importância da vida consagrada na ação pastoral da Igreja e, em particular, no Sínodo Diocesano, que já se prepara no Patriarcado de Lisboa. A Igreja de Lisboa conta muito convosco e as vossas comunidades no presente caminho de oração, reflexão e ensaio que leva por diante em cumprimento das indicações do Papa Francisco. O Sínodo Diocesano realizar-se-á no final de 2016 e nem vos digo que a Igreja de Lisboa conta convosco, caríssimos consagrados e consagradas, como se fôssemos duas coisas distintas. Conta convosco a Igreja de Lisboa porque sois parte integrante e essencial desta única Igreja que também se localiza aqui no Patriarcado como corpo eclesial do ressuscitado para a inteira consagração do mundo a Deus. Consagrados para anunciar o Evangelho foi o tema que presidiu a esta Semana do Consagrado. Adequar a missão aos desafios da sociedade foi o mote para uma ação de formação em Fátima para formadores das congregações religiosas do país. Sob a coordenação da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, acorreram a Fátima formadores de institutos de vida consagrada vindos de diversas regiões do país. Durante uma semana, com o contributo do Padre Mariano Sierra,
conselheiro da União das Conferências Europeias de Superiores Maiores, os participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre como formar para a missão hoje, segundo também os desígnios do Papa Francisco. Lo que nos pide el Papa Francisco a los religiosos, despertad al mundo, ¿no? Él ya lo ha hecho con nosotros, Él nos está despertando, ha sido un despertador. A mí me parece que el Papa Francisco ha sido un gran despertador para la vida religiosa y ha sido un gran provocador. Nos está provocando. Y claro, la palabra provocar es la palabra provocación. Nos está ayudando a encontrarnos, a encontrar nuestra verdadera llamada. Y yo creo que es una gracia del Señor, evidentemente. A Igreja Católica dedicou 2015 à vida consagrada e desafia religiosos e religiosas, sacerdotes e missionários a redefinirem a sua vivência dentro das comunidades e o testemunho que dão à sociedade. De algumas situações dentro das comunidades, a situação de envelhecimento, como é que nós vemos e estamos com aqueles que são mais jovens, como é que nós comunicamos entre nós e hoje situações da sociedade que nos provocam, seja o tráfico de pessoas, violência doméstica, seja as migrações, os refugiados, a situação das prisões. À partida, há muitos irmãos e irmãs que trabalham aí, mas não é trabalhar, ver como é que nós na formação temos de ter isso presente também para todos crescermos com os olhos bem abertos e despertos perante essas situações. Escapar a uma religiosidade e a uma ação mais mecânica e buscar soluções concretas para os problemas das pessoas deve ser uma prioridade, como alertou o técnico e escritor Manuel Matias, que tem lidado de perto com fenómenos como a pobreza e a violência doméstica. Aquilo que a mim é feliz em vários fóruns destes e de outros, do ponto de vista mais científico, menos espiritual, é que vivemos de rotinas e vivemos daquilo que está institucionalizado. Não temos a capacidade de criar e de repensar as coisas. A formação de novas vocações, chegar mais perto dos jovens é um desafio essencial, mas não por uma questão de números. Os jovens podem renovar uma forma de viver o seguimento de Jesus, que a vida consagrada que é viver da maneira que Jesus viveu com os seus discípulos, em comunidade, oferecendo-se inteiramente para servir a Deus e para estar disponíveis para aquilo que são as necessidades dos nossos irmãos e irmãs de cada tempo, de hoje. E os jovens, mais do que ninguém, têm a percepção das necessidades de hoje. No decurso dos trabalhos, entre outras questões, foi também abordada a fidelidade aos votos de castidade, pobreza e obediência. Sobre esta matéria, o padre Mariano Sierra salientou a castidade como uma maneira concreta de viver também a sexualidade, com muita paternidade e pouca genitalidade. E olhamos agora o Evangelho do próximo domingo, que aqui fica num texto de autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. São muitas as vezes, porventura demasiadas, em que exclamamos: aqui é que se está bem. Porque as pessoas são simpáticas, as temperaturas amenas ou a paisagem reconfortante. E porque se está bem, é tentador desligar de outros apelos e olhar para além do quintal do nosso conforto. Sim, nós estamos bem, mas e os outros? Precisamos de aprender a estar bem, servindo o bem. Preferindo procurar quem falta no grande lago da comunhão, vencendo a tentação de sorrir satisfeitos no conforto dos amigos. Sim, Deus não diz a nossa frase: só faz falta quem cá está. O amor de Deus é a busca permanente de todos e cada um. Estes são temas que pode acompanhar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Agora, testemunhos e mensagens que marcam este ano da vida consagrada.
Quando descobri a vida de São Francisco de Assis, foi para mim uma revelação, digamos. Senti que, de facto, não me importava de tentar viver como aquele homem tinha vivido e que uma vida assim valeria a pena. Trabalhei durante 4 anos numa comunidade terapêutica franciscana em Braga, que é a Comunidade Terapêutica de São Francisco de Assis, que acolhe sobretudo jovens que têm problemas de drogas e de alcoolismo. Ir ao encontro daqueles que hoje em dia a sociedade de alguma forma ainda estigmatiza, exclui da sociedade. Foi sobretudo com esses irmãos que eu descobri o que é, por exemplo, o ser pobre, o viver com os pobres, conhecer a realidade pessoal de cada um deles. Neste momento encontro-me no convento de Varatojo, em Torres Vedras, e digamos que faço parte da equipa de formação do noviciado. O noviciado é, sobretudo, uma vida escondida com Cristo, fazer com que Cristo esteja presente na nossa vida, quer nos momentos mais difíceis, quer nos momentos de alguma consolação interior. Não é possível uma vida consagrada se nós não nos sentirmos pertença de Deus, se nós não sentimos que fazemos parte de uma missão que Deus nos chama. Por isso, aquilo que eu procuro privilegiar nesta formação é, ao estilo São Francisco, nos fazermos próximos das pessoas. Há muitas pessoas que hoje em dia se sentem abandonadas pela Igreja, que necessitam de alguém que se calhar os entenda, não é? Que lhes diga que são filhos de Deus, que precisam, que a Igreja também precisa da sua ajuda, da sua colaboração. E para nos falar do que é viver a consagração e entregar a vida à Igreja e ao próximo, temos hoje entre nós o padre Adérito Barbosa, que é missionário deoniano e que passou os últimos tempos em Nampula, Moçambique. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. Missionário deoniano, pergunto-lhe desde logo como é que surgiu na sua vida este impulso vocacional que o despertou para a ação missionária. Quando entrei no seminário, exatamente entrei com a condição de não me obrigarem a ir para as missões. E então disseram, os donianos não são obrigados a ir para as missões. Então entrei para o seminário, senão não entrava. Porque, enfim, nós miúdos tínhamos medo das cobras, essas coisas todas que nos metem na cabeça. Então, mas mais tarde fui o primeiro a pedir. E como estudante ainda estive com o atual geral, o padre Ornelas Carvalho, tivemos uma experiência, digamos, em Moçambique. E a partir do ano 2000 comecei a levar voluntários da Associação de Leigos Voluntários Deonianos e temos intervido e continuamos a intervir em Moçambique até hoje. Esse é o novo rosto da missão, não é? Os jovens que partem não, digamos, num enquadramento desde logo vocacional ou fazendo votos de consagração religiosa, mas tantas vezes como uma experiência, um ir à procura, o conhecer uma realidade de que nos falaram e que depois os marca profundamente para a vida. Não é? É verdade, partem menos pessoas, de facto, definitivamente, sei lá, irmãs, missionários, portanto há menos pessoas a partir do que antes, mas de facto estes grupos de voluntários que querem fazer uma experiência de um mês, de um ano, 2 anos, sobretudo 1 ano, 2 anos já justifica muito, porque de facto é dar um pouco de vida. Um mês é praticamente um primeiro contato e a pessoa quando está a chegar vai com as categorias ocidentais e é difícil adaptar-se um pouco ao ambiente lá. Mas uma experiência de 1 ano, 2 anos de voluntário que nós temos tido e temos gente no terreno, neste momento tem um voluntário deoniano leigo em Lixinga, lá no norte de Moçambique, e há outros leigos que eu tenho contatado, no caso meu concreto, em Nampula, de várias instituições ligadas a congregações ONGs ou não, e tem feito um bom trabalho em ordem ao desenvolvimento do povo de Moçambique. Nestes últimos tempos, o seu trabalho mais centrado em Nampula tem-se diversificado, é uma ação missionária que, por exemplo, passa pela universidade. Fundamentalmente o meu trabalho é na universidade, embora tenha também um trabalho pastoral de fim de semana nas várias comunidades e também esteja em contato com os voluntários e ao mesmo tempo, foi a razão que me levou a vir à Europa rapidamente, também estou a gerir
digamos que um projeto de um itinerário de formação para adultos leigos ligados à espiritualidade uniana, pela qual estive uma semana em Roma. Um projeto muito interessante, são 4 anos de formação que nós estamos a preparar a nível mundial, que depois servem para, digamos, para os leigos, que são sempre traduzidos em várias línguas. São 4 anos, nós já aprovámos 2 anos de formação, que estão a ser utilizados, neste caso concreto, em Portugal pouco, mas na Espanha muito, na Finlândia, nas Filipinas, em Moçambique, na Polónia, portanto, são traduzidos estes programas, estes projetos em várias línguas, e nós já aprovamos o 2º ano e vamos continuar os 4 anos. Portanto, este também é um assunto que eu, de facto, não tinha tocado, mas é um assunto também que me levou a vir à Europa, no qual estou um pouco a coordenar com mais 3 de outros países a nível mundial. E acho que é um projeto também interessante para leigos a nível de, digamos, a nível de espiritualidade uniana. Esse é um. Mas, de facto, o tempo que eu emprego mais é na universidade, praticamente a semana toda, e o meu papel, mais do que ali dar aulas ou substituir algum professor, é um pouco incentivar a investigação dos professores, sobretudo doutorados, que eu estou um pouco a ajudar os professores que são doutorados ou que se vão doutorar. Portanto, mais nesta linha, para que a universidade tenha credibilidade e, em ordem, naturalmente, a apoiar todos estes alunos, que são milhares, não é? Foi uma primeira fase, digamos, que da Universidade Católica de Moçambique, que não é autónoma em relação à Universidade Católica de Portugal. A Universidade Católica de Portugal tem à sua frente o cardeal, a Universidade Católica de Moçambique, são os responsáveis, são os bispos também, por ela, e aí, numa primeira fase, a universidade, claro, criou-se praticamente há 15 anos, professores licenciados, mestrados, mas agora está a fazer este esforço de serem professores só doutorados, e depois uma segunda fase, no qual eu estou a colaborar e penso que poderá ser uma mais-valia, que é provocar a investigação dos professores, os professores a investigar, e a publicação de artigos, a publicação de livros, que é essa fase onde eu estou enquadrado. Penso que é uma missão extremamente difícil, mas é uma missão extremamente também necessária. Mas depois deixa momentaneamente o mundo académico e penetra na ação pastoral em zonas até difíceis e muito debilitadas socialmente da periferia de Nampula. Mais do que debilitadas, devia de vir lá para ver, porque nós temos uma série de comunidades ali à volta. Não posso mandar cumprimentos porque eles não têm televisão, não têm água, não têm eletricidade, portanto não podem ver absolutamente este programa ou outros, onde eu vou. Mas são comunidades em que a capela é feita de barro, nós temos que levar tudo para a Eucaristia, e por isso andei aqui à procura também de algumas coisas para dar um bocado de dignidade, pelo menos à Eucaristia, cá na Europa, para levar alguma coisa do ponto de vista, sobretudo litúrgico, e as comunidades são pobres, né? As comunidades não têm condições. Dou-lhe um exemplo muito simples. Há uma comunidade em que as pessoas, por exemplo, a capela está a cair e para a capela ser arranjada, cada família é obrigada a trazer um tijolo cada domingo, não dinheiro ou nada, porque não tem, mas trazer um tijolo já feito. E com estes tijolos vão construindo. E quem não trouxer o tijolo não entra na igreja. E depois lá perdoam aqueles esquemas lá, para dizer que é impressionante. Eu estou a chegar à capela e as pessoas com o tijolo à cabeça levar para depois construírem isso. São eles que estão a construir com os tijolos que trazem de casa, da família. Eu acho que isto, por um lado, é muito bonito, pode ser até poético, interessante, mas por trás está uma dificuldade. Uma realidade muito dura. Estamos no ano da vida consagrada e certamente estas experiências ajudam-nos de forma significativa também a viver este desafio proposto pelo Papa Francisco com outra intensidade. Que desafios encontra também nesta oportunidade deste ano da vida consagrada? Eu penso que o que eu estava a dizer é responder aos pobres, que o Papa Francisco fala, e o Evangelho e os outros Papas, e estas são necessidades prementes, eu não diria que é pobreza, que é para baixo, não sei se chama miséria ou outra coisa. Portanto, são situações em que não há condições nenhumas e nós procuramos, de certa maneira, tentar dar um pouco de dignidade humana e também dar um pouco de dignidade cristã. Acho que estes são os grandes objetivos nossos como religiosos, assim como a minha postura na universidade. É uma postura, digamos, eu tento ser uma postura de qualidade. Neste caso, sou consagrado, mas como consagrado, também como especialista na área da educação, então tento dar dignidade e não estou ali para, digamos,
criar vícios, ou para fugir à responsabilidade, ou para fugir ao trabalho. Estou ali com uma postura, digamos, de consagrado, e o consagrado é aquele que dá tudo por tudo para que as coisas corram melhor e com qualidade. E é isso que é a nossa preocupação, é dar qualidade, é ser uma mais-valia, é ser diferente, é ser um testemunho, é ser uma luz. E, portanto, é este posicionamento com que eu me coloco na universidade diante de todos os professores. Aliás, sou o único português naquela universidade. São 3 estrangeiros, um holandês, um português e uma inglesa. Também tenho mais uma religiosa, que é até responsável do Departamento de Comunicação, salesiana, e que está cá neste momento em Portugal, vem receber o doutoramento também, vem cá, estou agora aqui em Portugal. E penso que esta postura diante da universidade, uma mais-valia, sobretudo na área da competência da própria gestão da universidade e na área da investigação e na área da publicação, acho que são desafios grandes para um povo que está a crescer, um povo que está, porque é jovem, não é? Desde 75, a independência, 25 de junho, eu acho que é um povo que está a crescer e eu sinto-me, de facto, protagonista nessa linha, sinto-me honrado em ser um dos colaboradores no início de um projeto grande, não é? Nós começamos, a própria Universidade Católica Portuguesa do Porto, a Faculdade de Educação, doutorou os primeiros da Faculdade de Educação de Moçambique, e agora a própria Universidade de Moçambique está a começar a preparar um doutoramento com os doutorados de lá. Eu acho que é bonito isto. Eu acho que é impressionante esta colaboração ao alto nível, porque isto depois vai dar qualidade a todo Moçambique. Muito bem, Padre Adérico Barbosa, muito obrigado por ter partilhado connosco a alegria que o faz ser missionário neste ano da vida consagrada. Obrigado por ter estado aqui entre nós. Cumprimentos para todos os portugueses, missionários. Muito bem, muito obrigado. A vida consagrada aqui contada pela voz daqueles que a abraçaram e que aceitaram o desafio vocacional de uma entrega ao próximo e à Igreja. Ficamos por aqui. Recordo que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia também pode ser escutada na Antena 1, na sua edição rádio. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.